E aí, Geri, eu quero fazer aquela pergunta que é muito importante assim para nossos alunos, para quem gosta de aprender sobre a neurologia. O que é realmente trombectomia, Geri? O que é exatamente a trombectomia? A trombectomia, basicamente, a gente pode dividir os AVCs em dois tipos, né? Que são os AVCs isquêmicos e os AVCs hemorrágicos. Então, os AVCs isquêmicos, na maior parte das vezes, eles ocorrem por oclusão, por entupimento de uma artéria, né? Por uma placa de ateroma ou por um êmbolo, um trombo que se desprende de alguma parte do nosso corpo, do coração, das artérias do pescoço e sobem ali para a circulação cerebral e ali ocluem, entope em uma artéria. Então, quando isso ocorre, essa artéria deixa de irrigar uma área que pode ser uma área muito extensa do cérebro e causar um dano importante ao paciente. Ao longo do tempo, os tratamentos do AVC foram se desenvolvendo, né? Existe medicação, né, que pode ser utilizada para tentar dissolver esse coágulo, mas quando nós temos os grandes coágulos ou as oclusões das grandes artérias, as artérias maiores cerebrais, ou mesmo a nível do pescoço, somente o uso da medicação para dissolver o coágulo, né, a mais comum, a alteplase, ela não, uma boa parte das vezes, ela não é suficiente. Então, ao longo da história, foi se tentando outras maneiras de desobstruir, de desentupir esse vaso e poder restabelecer a circulação, uma forma de reperfundir, não só do ponto de vista medicamentoso, a reperfusão medicamentosa, mas alguma forma de reperfusão com alguma técnica para desentupir. Daí surge, então, o que a gente chama de trombectomia, que são técnicas que se utilizam de catéteres, de técnicas onde você vai introduzir através de uma artéria, mais comumente na região inguinal, a artéria femoral, mas em outras situações, a artéria a nível do nosso pulso, a artéria radial, e em algumas situações de extrema exceção, até uma artéria a nível do nosso pescoço mesmo. Através dessas artérias são introduzidos catéteres e eles têm o propósito de quê? De fazer uma remoção, de retirar aquele trombocoágulo de forma mecânica. Então, a esse tratamento é dado o nome de trombectomia mecânica, quer dizer, é uma remoção não medicamentosa de um coágulo ou um trombo que está entupindo ali uma artéria, uma grande artéria a nível do pescoço ou a nível cerebral. E isso começou, né, Geri? É lógico que isso começou antes de 2015, mas 2015 foi realmente o momento que os trabalhos saíram. Então, nós vamos trazer uns slides aqui para ilustrar isso, acho que isso é importante, e esses slides vão mostrar o quanto que essa evolução do tratamento, né? Então, a gente pode começar com o primeiro slide, o segundo, por favor, né? Então, esse aí foi o grande início, né, Geri? Foi onde que começou tudo, né? Exato. Então, ao longo, né, a gente vê esse slide bastante ilustrativo aí, ao longo da história, né, 1998, 99, 2006, 2013, quer dizer, ao longo da história foi se tentando formas de a realização de um procedimento minimamente invasivo, um procedimento cirúrgico, para desentupir as artérias. Então, esse slide ilustra exatamente isso. Os trabalhos, os grandes trials que buscaram mostrar o benefício da realização da trombectomia mecânica. Então, a gente vem ali até 2013, quando esses dois trabalhos de 2005 e 2013 tiveram grande expectativa, mas não se mostraram positivos. Quer dizer, eles não conseguiram demonstrar que a trombectomia mecânica, o tratamento para desobstrução por um procedimento cirúrgico, fosse melhor, superior ao tratamento medicamentoso. O que, de certa maneira, em 2005 e 2013, a gente pode dizer que foi um grande banho de água fria, né? Um balde de água gelada,
mas que teve grande importância, principalmente esse trabalho de 2013, em demonstrar que, apesar de naquele momento não ter sido identificado uma superioridade do tratamento com a trombectomia mecânica quando comparado ao uso da medicação, mas ela traz um dado muito significativo, é que demonstrou que ela, apesar de não ter uma superioridade, ela era, naquele momento, um tratamento seguro. E isso permitiu que a ciência seguisse avançando e desenvolvendo, então, novos dispositivos, novos materiais e, ao mesmo tempo, criando critérios de seleção para que fosse demonstrado o benefício de acrescer ao armamentário de tratamento do AVC a trombectomia mecânica. E exatamente, então, em 2015, quer dizer, nós estamos falando de um tratamento extremamente recente, uma sequência de 10 anos, né, aproximada de 10 anos. É uma criança, literalmente. O tratamento é uma criança. Então, nós já crescemos muito, mas olhando para frente, a gente sabe que tem muito a crescer. E, como o Felipe colocou, foi uma revolução. Então, em 2015, mais ou menos 4 a 5 trabalhos foram publicados, todos eles fortemente positivos, mostrando o quê? Que era uma terapia extremamente favorável, e isso literalmente revolucionou, mudou a história dos pacientes, mudou o tratamento do AVC. Então, 2015 é um ano que tem que ser sempre celebrado. Por quê? Porque foi um marco para o tratamento dos pacientes que são vítimas de AVC, e a gente sabe quão comum é o AVC. Uma doença extremamente incapacitante e muito comum. Eu Geri, e lembro como se fosse ontem, o primeiro caso nosso, de uma trombectomia da paciente, realmente é algo assim assustador, o desfecho dessa paciente em relação aos que a gente via anteriormente. Mesmo nós trabalhávamos, né, na época no Centro de AVC de Belo Horizonte, a maior referência de AVC de Belo Horizonte da época, e a gente tinha um desfecho bom, mas era um desfecho limitado, e essa paciente foi realmente assim algo sucesso. Mas seguindo um pouco essa revolução, eu peço para o próximo slide, e mostrando, né, como é que esses dispositivos, né, Geri? Então, assim, aqui é uma forma esquemática de a gente entender que esses dispositivos eles não ficam lá, né? Isso é importante, né? Isso talvez foi um grande avanço, né? Esses dispositivos de retirada mecânica do trombo, mas que eles não permanecem dentro do vaso, né? Exatamente. E é bem interessante isso, igual, né, no slide anterior. O que mudou em 2 anos, quer dizer, de 2013 para 2015? A gente vê nesse slide esse dispositivo que foi utilizado em 2013, que chama MERSI. Ele tem um formato que nos lembraria uma espécie de um saca-rolha. E igual o Dr. Felipe explicou, exatamente isso. Você leva através do microcatéter esse dispositivo, você cruza, atravessa aquela região onde a seta vermelha mostra que o fluxo sanguíneo cerebral está interrompido, e você, com esse dispositivo, você então atravessa o trombo e você retrai, quer dizer, você puxa o catéter com a intenção de que o dispositivo consiga trazer esse trombo e desentupir a artéria. Então, esse primeiro dispositivo, ele, com esse desenho, né, com essa estrutura que ele mostrava, ele não foi tão eficaz quanto os dispositivos que foram usados nos trabalhos de 2015. Exatamente como o Dr. Felipe explicou, esse dispositivo não fica no paciente. Ele é levado e ele é removido, e a intenção é que ele traga junto o trombo ou o coágulo para poder desentupir essa artéria e restabelecer o fluxo sanguíneo cerebral. O próximo slide, por favor. E o próximo vai mostrar exatamente isso, né? O avanço dos dispositivos, né, Geri? Exatamente, é isso que eu queria mostrar. Então, esse primeiro dispositivo, né, que mostrou ali, a gente tem lá nos primórdios um balão
que tentava abrir, insuflar e restabelecer o fluxo. Depois disso, na sequência, esse dispositivo que parece um saca-rolha. Logo em seguida, catéteres que a intenção não era remover, mas aspirar o coágulo. Então, eram os catéteres ditos catéteres de aspiração, que hoje ainda muito utilizados. E aí nós chegamos ali em 2015, nesses dois últimos desenhos, desses 2 stents, que é muito próximo ou praticamente igual ao que nós utilizamos hoje, e que são os stents retráteos, os stents que você leva no coágulo, implanta na região da artéria que está entupida, e você traz o stent e o trombo, ele se adere, ele se prende a esse stent. E a partir daí, desse momento, e com esse novo dispositivo, esse novo desenho do dispositivo, em 2015, nós abrimos aí uma nova era no tratamento do AVC.